Saudações, caro buscador da luz, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é André Xavier falando. Bom, antes de começar, eu já peço que aqueles que não estão inscritos no canal se inscrevam no canal, clique no sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo para mais pessoas que querem saber sobre esoterismo, magia, enfim, todas e o que faz parte do nosso processo iniciático, nossa busca pelo conhecimento. Hoje eu vou falar um pouco sobre como iniciar os estudos dentro da magia. Muita gente tem ainda essa questão de ter que entrar numa ordem, ter que fazer parte de uma escola esotérica. Realmente há uma grande dúvida ainda nessa questão e às vezes fica perdido com tantas informações. Nos vídeos passados eu fiz um vídeo mostrando algumas escolas, algumas ordens que existem, e são inúmeras ordens, são inúmeras escolas esotéricas, tem as independentes, tem as ordens independentes, tem as escolas esotéricas independentes, então cada um tem o seu conhecimento. Conheço bastante magos aí que trabalham realmente com a independente, que trabalham com a sua própria ordem ali, e eles fazem esse trabalho de ensinar a magia cerimonial, ensinar a magia evocativa, tudo que faz parte do nosso entorno dentro dos estudos magísticos, né, iniciáticos. Eu, assim, particularmente, passei muitos anos da minha vida como mago solitário. Então, há 25, 30 anos atrás, naquela época era muito mais difícil do que hoje em dia. Hoje nós temos informação, nós temos a internet, nós temos acesso muito mais fácil às escolas, às ordens, do que antigamente. Então, naquela época, eu estudava por conta e os livros eram bem mais difíceis, os grimórios eram muito mais difíceis de se conseguir, era muito mais caro também. Então, vim de uma época que a busca pela magia, ela era realmente para aquele que quisesse, né, ir atrás, inclusive entrar numa ordem, né? Era muito mais difícil, hoje em dia tem muito mais facilidade. Mas por que que isso acontece? Por que que antigamente era dessa forma, hoje em dia é muito mais fácil? E a resposta que eu tenho é: eu venho de uma época em que a internet estava ensaiando seus primeiros passos, a questão de crença em cima de ordens esotéricas, da magia natural, da bruxaria, era algo que não era muito discutido com facilidade. Então, quando você falava que era um mago, que era um bruxo, as pessoas olhavam isso com um certo desdém, ou até uma superstição, falavam, não, ele é bruxo, então ele vai fazer aí magia do mal, né? Ele trabalha com entidades negativas e isso foi com o tempo que foi passando, é claro, muitos magos aí nos deram abertura de que a magia ela pode ser praticada por qualquer pessoa, desde que tenha o conhecimento e desde que tenha vontade também. Então, eu fiquei muito tempo sem uma ordem específica e esse caminho solitário me abriu muitas portas, muitas ideias. Foi a época que eu mais tive contato com a espiritualidade do que uma ordem em si. Por que isso acontece? Exatamente por conta dos dirigentes das ordens de certas escolas esotéricas, onde eles têm o próprio caminho. Então, eles, infelizmente, são contaminados muitas vezes por dogmas e crenças pessoais. E essas crenças, elas acabam sendo passadas. Não tem como você fazer criar uma ordem sem você ter a sua própria personalidade para poder passar para outra pessoa. De fato, eu tenho a Ordem da Fênix, tenho todo esse conhecimento, esses anos de estudo, passo para os meus alunos, mas sempre a gente tem um viés. Por mais que você tente
não passar esse viés, fica impossível ser totalmente 100% puro. Isso fica bem claro também nas outras escolas esotéricas, nas outras ordens. Nós vemos ali, não é uma contaminação, não é algo negativo, tá? Pelo contrário, é necessário que se tenha alguém que tenha um entendimento de magístico, alguém que tenha um entendimento de magia cerimonial, alguém que passou por todo esse processo de aprendizado e de iniciações para que possa passar esse conhecimento. Porém, essa pessoa vai passar o conhecimento dentro do prisma daquilo que ele aprendeu do caminho iniciático. Tanto que os grimórios antigos, nós vemos aí Salomão, toda a questão da magia cerimonial, aí tem esse aspecto cabalístico, tem esse aspecto que realmente, muitas vezes, muitas orações, elas têm um viés mais, vamos dizer assim, que são de um lado até ali religioso. Então, nós vemos isso em vários grimórios, né? Porque naquela época a religião católica ela dominava. Então, os grimórios mais antigos, todas as orações é em devoção a Deus, devoção aí ao Tetragramaton, em devoção, quando eu falo Tetragramaton, para aquele que entende de magia sabe muito bem, que é um nome impronunciável aí, mas dentro da magia a gente usa bastante. Então, essas questões, elas realmente fazem parte daqueles que começaram essa ideia de que esse conhecimento, a partir deles, tem o próprio cunho filosófico e também de crenças, e não que isso seja negativo, mas ele passa, de certa forma, ali o entendimento dele. Então, todas as ordens, elas vão carregar ali o seu entendimento de realidade. Se a gente ali buscar na história, a maçonaria, veio das guildas, veio dos construtores, dos pedreiros, que maçom é pedreiro, né? Então, essa questão dos templários também estarem envolvidos e toda essa parte religiosa, judaico-cristã, ela está muito presente em todas essas ordens, não só na maçonaria, né? A gente vê na Golden Dawn, por exemplo, eu estou falando de ordens que eu conheço, tá? Ordens que eu participo, então não tem como fugir dessa regra. A Golden Dawn, por exemplo, Cabala, né? E os fundadores da Golden Dawn, querendo ou não, eles eram maçons. Então, toda essa questão, ela traz um cunho de conhecimento, mas ao mesmo tempo esotérico e também filosófico e religioso, judaico-cristão. Então, tudo isso a gente tem que ter em mente. O que foge um pouco à regra é a Wicca, né? A Wicca é uma religião, tem-se como religião. E a partir desse entendimento, a religião da deusa. Religião da deusa por quê? Os pagãos, eles tinham como ali a natureza, né? Então, você vê o Green Man, que aí na história, né, da evocação do Green Man, de todo contato com os elementais da natureza, os solstícios e equinócios, então a Wicca trabalha muito isso. E o Regadier trouxe novamente, né, como o Alexander Matters aí também trouxe a questão da magia natural antiga e para os dias atuais, transformando no que nós conhecemos como Wicca, que é a religião da deusa. Poderia falar que não é uma religião? Poderia, porque traz elementos ali consistentes de magia, e a Wicca também utiliza os parâmetros da magia, por exemplo, do ritual do pentagrama. Nós conhecemos, né, que é o pentagrama menor, pentagrama maior e assim por diante do hexagrama. Tudo isso vem da Golden Dawn. E às vezes se mistura, né? Não se sabe quem trouxe de quem ali para que pudesse desenvolver dentro da magia. Então todo wicano conhece o ritual do pentagrama, inclusive faz a cruz cabalística. Então o que eu quero dizer com isso? A magia na totalidade, ela existe em várias vertentes. Existem vários aspectos, e o mago solitário ele pode estudar todos esses aspectos, todas essas vertentes, sem estar preso a uma única doutrina.
isso é excelente. No entanto, chega uma hora que você vai querer algo que seja realmente ali, que faça parte da sua busca iniciática, e você vai querer conhecer alguém ou estar junto com pessoas que pensam da mesma forma. E é aí que você procura uma ordem. Então, como eu falei no começo do vídeo, eu estudei magia há muito tempo como mago solitário. Isso me trouxe um conhecimento, me trouxe realmente ali as ideias daquilo que eu queria, mas chegou uma hora que eu queria estar com outras pessoas. E eu comecei a estudar, entrei na Gnosis, né? Que a Gnosis é uma escola esotérica, não é uma ordem, é uma escola esotérica. Infelizmente, para os dirigentes de lá, é uma opinião minha, tá? Não estou falando mal da Gnose, não é isso, tá? A Gnose me ensinou muita coisa daquilo que eu sou hoje como magista. Aprendi na Gnose e conheci pessoas maravilhosas dentro da Gnose e existem, tá? Só que infelizmente existe em todas as ordens, em todas as escolas, existem as pessoas que pensam diferente da gente e nós não somos obrigados a concordar. Então, dentro dos dirigentes daquela época, pelo menos foi comigo assim, eu tive um contato que eu não, as ideias não batiam. Tá? Então, eu não concordava com o que era pregado, não com a gnosis em si, com o conhecimento gnóstico, mas sim com as pessoas. E isso vai acontecer em qualquer ordem, tá? Nós estaremos sempre em contato com pessoas, mas a doutrina é passada de forma, como eu falei, através do prisma dessas pessoas. E aí vale separar o joio do trigo, como em todas as ordens, todas as pessoas são assim. Então, todos nós temos aí nossa busca iniciática, nossos pontos a melhorar, e aí vale aquilo que eu falo aqui dentro da ordem também, da escola esotérica, tanto da ordem. Existem pessoas que não vão concordar com aquilo que eu falo, mas está tudo bem, tá? É necessário esse tipo de diálogo, né? E democrático, é claro, para que nós possamos realmente aprender. E é aí, nessa discordância, que nós aprendemos mais, tá? Não é só concordando. Então, essa busca dentro da magia sempre esteve presente na minha vida e eu não concordava, porque dentro da gnose eu não podia estudar outros livros, eu não podia praticar outro tipo de magia, de esoterismo, fora outras coisas que eu não, né, não em algum momento eu posso falar, mas isso é o que me fez, assim, e, de certa forma, bloquear por algum tempo o meu entendimento. Se eu não posso estudar, por que que só uma única pessoa tem razão? Não. Existem vários livros, vários autores, vários magos maravilhosos aí que nos ensinam, independente da vertente que estude, tá? Então, existem magos aí, mago enoquiano, o pessoal que trabalha a cabala. Existem os alquimistas, existem a magia cerimonial, então existem vários aspectos. A gente pode estudar todos eles e praticar todos eles, por que não? Né? É claro que existem alguns tipos de magias que nós temos que ter realmente um entendimento maior para que, e preparação também, para que seja praticado, né? Não aconselho aqueles que querem, que estão começando agora no caminho iniciático, trabalhar com como é que fala? Dentro dos aspectos aí de evocação, né? E aí a gente entra na Goécia, por exemplo, então não é aconselhável aqueles que estão começando agora a entrar já nesse campo, tá? É uma magia um pouco mais detalhada, tem os seus perigos, tá? Não, aí eu já venho com algo que é, sim, tá? Que dependendo ali do daimon que você evocar, ele sim, pode causar um estrago na sua vida, tá? E você pode até achar que não, né? Isso aí vai de cada um, mas eu não aconselho começar a praticar, tá?
Então tem vários outros tipos de magias, até a angelical, se você não souber o que está fazendo ali, pode causar um desequilíbrio energético. Então, magia planetária, né, é muito suave para fazer. Ah, precisa de uma preparação? Precisa do entendimento também, né? Se você não souber o que está fazendo ali dentro de uma evocação, por exemplo. Então, tudo isso, né, só para voltar ao assunto, qual escola eu inicio, tá? Você pode iniciar o caminho. Hoje em dia é muito fácil. Não existem, por exemplo, a Golden Dawn, ela não existe fisicamente, o estudo dela é online. Então você recebe os grimórios, recebe todo o material de estudo na sua, no seu e-mail, né? É algo digital. Hoje em dia não tem como ser de outra forma. Principalmente se eu estou aqui em São Paulo e existe outra pessoa lá em Manaus e quer estudar magia, quer entrar na ordem, e não tem como você ter essa questão de logística, questão física, não tem como, eu vou abrir uma ordem lá em Manaus para que essa pessoa possa estudar, né? E isso demanda, é claro, tempo, dinheiro, administração, e é muito mais fácil você passar esse conhecimento online. Então, o mesmo conhecimento que eu estou passando aqui, eu posso passar dentro de loja? Posso, né? É claro, né? Muitos vão falar assim, mas André, eu queria uma iniciação, né? Num templo. Eu acho legal isso, eu acho legal também estar com outras pessoas, né? Aprendendo no mesmo nível. É bacana, né? Isso realmente faz uma grande diferença, principalmente na iniciação. No entanto, isso não é tão necessário no caminho, porque as ordens antigas, elas trabalhavam dessa forma porque não existia esse meio de comunicação, não existia internet, não existia, era só presencial, como os cursos, mentorias, a gente vê hoje, faculdade. Então a gente faz esse comparativo com os tempos antigos, principalmente há 100, 200 anos atrás, não tinha como as pessoas, elas tinham que se reunir em um local. E hoje em dia não, você consegue estudar, é claro, com a supervisão de um mago experimentado, dentro ali recebe toda a monografia, né? O dirigente dessa ordem vai passar o conhecimento de forma, por isso que se chama ordem, né? Ordenada para essa pessoa, para ela alcançar os estudos, alcançar os graus iniciáticos mais avançados e progredir dentro desse tema, tá? De vários temas, que é uma ordem, ela nunca vai falar de um tema só. Ela vai trabalhar com magia cerimonial, magia evocativa, alquimia e tantas outras vertentes dentro da magia. Então, hoje em dia, é muito mais fácil você trabalhar dessa forma, é, mas você pode falar também, André, eu quero estar presente. Tudo bem. Então, existem ordens que estão aí presentes, mas é necessário também você se dedicar a essa ordem, você se dedicar a essa escola esotérica, né? A gente vê aí que ordens mais antigas, como a Rosa Cruz, ela tem espalhado por todo o Brasil, todo mundo, na verdade. É muito mais fácil você né, encontrar uma loja da Rosa Cruz na sua cidade do que uma da Golden Dawn, por exemplo. A Golden Dawn tinha, não existe mais. Ela só tem o conhecimento. É claro que você vai praticar dentro de um. Você pode praticar na sua casa, dentro do seu templo, o mesmo que o mago, o, o- dentro da ordem, aquilo que vai ser passado para você fazer. Com essa orientação, você vai fazer a mesma coisa dentro de casa. O que quer dizer? Todo conhecimento que eu passo, monografia, você vai praticar dentro de casa, e isso é mais seguro, tá? Você não estará presente naquele momento, ou melhor, você estará presente, mas praticando à distância, tá? Então cada um vai praticar dentro do seu ali da sua casa, em frente ao seu altar, com a disponibilidade, por exemplo, da ritualística ser antecipada, vai ser marcada um ritual de solstício, por exemplo. Eu estou aqui em São Paulo, vou fazer o ritual
de solstício e a pessoa vai estar em outro estado ou em outro país mesmo, praticando o mesmo ritual, tá? Então, assim, são essas dinâmicas que a gente tem que entender. Os tempos são outros, não tem como o mago falar, olha, eu vou trabalhar da seguinte forma, sempre vai ser presencial. Não tem como ser assim. Hoje em dia muita coisa mudou e é necessário que isso seja feito dessa forma, que expande um pouco mais para aquele que busca conhecimento. E muitas vezes aquele que busca conhecimento não pratica magia porque tem essa crença de que precisa estar atrelado a uma ordem física, uma loja específica, tá? Como eu falei, nada impede de você procurar uma ordem que tenha aí na sua cidade para você se buscar a sua entrada dentro da ordem, fazer a iniciação, nada impede. Porém, é muito mais fácil você estudar numa ordem que é à distância, solicitando ali a sua entrada para que seja marcada a sua iniciação dentro ali das possibilidades que você vai encontrar dentro das regras específicas dessa ordem, fazendo a iniciação e recebendo todo o conhecimento à distância. Isso não vai mudar nada, tá? Esse é o meu ponto de vista. Tá? Você pode ter outro ponto de vista e tá tudo bem. Mas o meu ponto de vista você pode praticar sim magia, isso à distância da mesma forma que eu pratiquei muitos anos, e não foram poucos, tá? Foram bastante, foi bastante tempo, numa época que eu não tinha tanto conhecimento, numa época que realmente não tinha essa abertura de hoje em dia, é muito mais fácil. E tomar cuidado também, né, pessoal? Tem muita coisa aí na internet que é legal, mas tem muita coisa também que muitos magos que existe muito charlatanismo, existem muitas pessoas que se dizem iniciados, mas não conhecem nada de magia, nada de, né, magia cerimonial, não conhecem nenhuma vertente, falam algumas coisas, né, que repetem, né, aquilo que estudam, mas não tem essa vivência dentro da, da magia, né? É preciso vivência, é preciso fazer ali toda essa estrutura, você precisa vivenciar as iniciações, precisa vivenciar os rituais, vivenciar a ritualística, fazer algum cerimonial para que você sinta, isso é empírico, tá? Não tem como eu passar para vocês como foi a minha iniciação dentro da Golden Dawn. Não tem como passar para vocês como foi a minha iniciação dentro da maçonaria. Não tem como passar para vocês também qual é a intenção dentro da Rosa Cruz e minha iniciação dentro da Rosa Cruz. Então, tudo isso a gente tem esses aspectos, tá? Então, pessoal, procurem dentro das ordens que se manifestam aí online também, tá? Presencial e online, e verifiquem qual que é a melhor possibilidade dentro do seu caminho iniciático, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez eu agradeço. Para aqueles que não são inscritos no canal, curte, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, Ordem da Fênix. Vejo vocês no próximo vídeo.